Bom pessoal, olá a todos, continuando aqui nossa leitura do livro de Reis, tá? Lembrando que isso aqui é só uma análise crítica, né, que eu estou fazendo, lendo livro por livro, mostrando alguns detalhes. Depois, quando acabar tudo, eu tento fazer um vídeo explicando um pouco a parte teológica e histórica, né, do livro de Reis, tá bom? Então chegamos agora na época do rei Jeú, aquele que matou a rainha Jezabel, né, daquela forma cruel e trágica lá que nós vimos no vídeo anterior. Aí agora aqui nós temos os filhos de Acabe, né, que diz aqui a Bíblia em Reis que Acabe tinha 70 filhos em Samaria. E Jeú escreveu carta, né, e as enviou a Samaria ao chefe de Jezreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo, o que ele diz na carta? Ele fala para eles colocarem reis, né, sobre eles, autoridades para combater Jeú, que ele não queria mais os filhos de Acabe lá. Aí eles ficam com medo, aí eles falam o seguinte, nós vamos te servir, rei Jeú, nós somos teus servos, nós vamos servir em tudo o que você disser. Aí o que Jeú faz, ó? Sucedeu que, chegada a eles as cartas, tomaram os filhos do rei e os mataram. Porque Jeú falou que queria, então, se eles fossem servir ele, que ele queria a cabeça dos filhos de Acabe, dos 70 filhos. Os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças num cesto. Olha aqui o que acontece, ó. É uma decapitação dos filhos de Acabe. Eles pegam a cabeça deles e colocam num cesto. Eles as mandaram a Jezreel. E o mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo, trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse, ponde-as em 2 montões à entrada da porta até amanhã. Então Jeú ele já começa o reinado dele matando, né? Ele já tinha matado 2 reis, como nós vimos no vídeo anterior. Ele matou a rainha Jezebel e ele ainda manda matar 70 cabeças dos filhos de Acabe. Aí nos versículos seguintes diz assim, ó, também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até não deixar nenhum restante. Ou seja, uma carnificina danada, né? Já tinha matado aqui 70 cabeças decapitadas, ele vai lá e ainda mata um monte em Jezreel. Mas não para por aí não. Aqui, ó. Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse, quem sois vós? E eles disseram, os irmãos de Acasias somos. E descemos ao saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele, apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos. E os mataram junto ao poço de Bet-Eked, 42 homens. E nenhum deles deixou ficar. Ele mata esses dois irmãos de Acasias e os homens que estavam com ele, 42. E como se não bastasse, tem mais aqui no versículo 17. Ó. E chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, assim como eles feriu todos que tinham ficado em Jezreel, até que os destruiu, conforme a palavra do Senhor dissera a Elias. Então o que nós vimos aqui? Ele matou 70 filhos de Acabe, matou todos que ficaram em Jezreel, matou todos que ficaram em Samaria e matou os 2 irmãos de Acasias, os homens dele. Então Jeú ele já começa como um sanguinário, né? Com sangue nos olhos ele sai matando todo mundo. E o mais curioso é que essa imagem aqui que eu peguei só para ilustrar o vídeo, quando eu abri aqui no Google para procurar o rei Jeú, é justamente história para crianças aqui, ó. Histórias da Bíblia para as crianças. Aqui, ó. Vamos falar hoje das matanças do rei Jeú. Meio irônico, né, pessoal? Mas enfim, nós vimos que nós chegamos num rei bem sangue nos olhos, né? Agora o mais irônico é que isso agradou a Deus, segundo a Bíblia. Olha aí, criançada, vamos ver o que agrada a Deus? Aqui! Matar as pessoas! Que diz assim, ó. Por isso disse o Senhor a Jeú, porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, aqui ó, Deus tem um coração, tá vendo? Fizeste a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Então era a vontade de Deus isso aqui, ó, que ele acabasse com toda a casa de Acabe. Eu acho que é daí que vem aquela expressão, né, acabar com a sua raça, né, porque o Jeú quis acabar literalmente com toda a raça do rei Acabe. Se tivesse alguém que fosse ao menos próximo de Acabe, ele mandava matar. Ah, eu conheci Acabe um dia no palácio, mata. Ele acabou literalmente com tudo que tinha a ver com o rei Acabe. E isso, segundo a Bíblia de vocês, não é eu que estou dizendo, eu não escrevi a Bíblia, é conforme o que Deus tinha no coração. E Deus gostou tanto dessa matança que ele falou, os teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Aí eu pergunto, pessoal, como é que fica aquele papo lá de que os filhos não pagarão pelos pecados dos pais, etc e tal, que a alma que pecar morrerá? Como é que fica isso daqui? Porque Deus, aqui segundo a Bíblia, ele ficou com tanta raiva de Acabe, que ele praticamente levantou Jeú 2 vezes para poder matar toda a raça de Acabe. Inclusive eu esqueci de mostrar naquele vídeo, ó.
Deixa eu só mostrar aqui para vocês aqui, que Jeú ele foi ungido 2 vezes, ó. No livro de Reis 1, 19, 15 e 17, e em 2 Reis 9, 13, que diz assim, ó. Aqui na saga de Elias, ó, tanto Elias quanto Eliseu ungiram Jeú. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Hazael, rei da Síria, e também Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei de Israel. Então Elias foi lá e ungiu Jeú, filho de Ninsi, rei de Israel. O mesmo que Eliseu fez no 2º livro de Reis 9, 1, 3. Ó. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos do profeta, aliás, até um equívoco aqui, que não foi o próprio Eliseu, foi um servo dele, e lhe disse: cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão, e vai a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Jeosafá, filho de Ninsi. Aqui tem essa variação, tá? Que aquele só é filho de Ninsi, e aquele é filho de Jeosafá, que é o filho de Ninsi. Então é o mesmo personagem. Entre e faze que ele se levante no meio de seus irmãos e leva à câmara interior. E toma o vaso de azeite e derrama-o sobre sua cabeça, e diz: assim diz o Senhor, ao próprio Deus: ungi-te rei sobre Israel, abre a porta, foge e não detenha. Então Deus ungiu ele 2 vezes, né, segundo a Bíblia, que é um personagem que deve ter sido muito querido, né, do povo, para ter essa duplicata, justamente para ele matar todo mundo. E ele não acabou aqui não, pessoal, ainda tem mais esse versículo aqui, ó. E ajuntou Jeú a todo o povo, e disse-lhe: pouco serviu Acabe a Baal, Jeú, porém, muito servirá, aquele deus Baal. Por isso chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos, e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque eu tenho um grande sacrifício a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Só que aqui ele chamou para malandragem, ó. Porém Jeú fazia isso com astúcia, para destruir os servos de Baal. Então ele fez essa malandragem aqui, fingindo que ia servir Baal, para destruir o culto a Baal. Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene, e o apregoaram. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, não escape nenhum. E feriram ao fio da espada, e os da guarda e os capitães, e os lançaram fora, e entraram no mais interior da casa de Baal, e tiraram as estátuas da casa de Baal, e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal, e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu Baal de Israel. Então Jeú matou todos os sacerdotes de Baal e acabou com o culto de Baal. Quer dizer, se a gente for pegar então pelo lado da moral divina, pessoal, fazer um extermínio, matar milhares de pessoas, não tem nenhum problema. O problema seria cultuar esse tal de Deus Baal. Esse é o maior problema aqui da divindade. O pior é aquele que cultuou o Deus Baal. Agora, aquele que matou milhares de pessoas, esse sim foi um homem segundo o coração de Deus, que nem Davi. Por isso que Deus fala aqui, ó, o meu coração aqui, ó. Tudo quando eu tinha no meu coração. Então Jeú foi um homem segundo o coração de Deus, que matou muita gente, matou gente pra caramba. E não se esqueça, ó, são historinhas da Bíblia para crianças. O que nós vamos aprender hoje, criançada? Matar pessoas. Bom, já está finalizando aqui o vídeo. Apesar de Jeú ter feito tudo isso, aqui tem uns poréns aqui também, ó, que diz assim, ó: porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar Israel, a saber, 2 bezerros de ouro que estavam em Betel e Dan. Então aqui o texto não é muito claro para dizer se esses bezerros continuavam lá, ou se ele tinha pecados semelhantes ao de Jeroboão, né? Mas o texto não é muito claro, mas dá a entender que ele tinha os mesmos pecados de Jeroboão, mas a Bíblia não esclarece bem quais, né? A não ser que tivesse ainda lá os bezerros de ouro, que Jeroboão tinha colocado lá em Betel e Dan. É uma hipótese. Comentem aí o que vocês acham, tá? E aí Deus elogia de novo, né? Não, esse versículo aqui é aquele mesmo que eu já li. Então fica meio controverso na história de Jeú, que ao mesmo tempo que ele agradou a Deus, aqui fala que ele seguiu os pecados de Jeroboão. Então eu não entendo. Aqui eu só dupliquei o versículo, tá, pessoal? Mas é o mesmo versículo que Deus elogiou, né, Jeú, porque ele agiu muito bem, exterminando com toda a casa de Acabe, matando gente pra caramba, até os filhos, empregados, servos, matando todo mundo, e por causa disso ele ia ser abençoado até a 4ª geração. A família dele ia reinar em Israel. Tá bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like aí. Já sabe, aumentar a atividade, ativar o sininho, essas coisas todas. Obrigado por terem assistido. Paz a todos.